Fala galera, continuando aí, a gente vai falar agora sobre outro aspecto importante, né, do impulso, da quantidade de movimento e por aí vai. Então olha só, nós sabemos que a quantidade de movimento, né, é uma grandeza vetorial e ela é obtida multiplicando a massa pela velocidade. Deixa eu escrever ela aqui, ó. A quantidade de movimento, grandeza vetorial, massa vezes velocidade. Tudo bem? Nós sabemos que existe a grandeza impulso, que é basicamente a força vezes o tempo, né? O impulso que uma força dá é o produto dessa força pela quantidade de tempo que ela está atuando. Também é uma grandeza vetorial. E nós sabemos que a variação do impulso, né? Ou melhor, a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Isso foi o que a gente explorou nas últimas três questões, né? Agora a gente vai ver uma outra característica muito importante dessas grandezas, que é a conservação, né? A quantidade de movimento, ela é uma grandeza física vetorial que ela se conserva, mas ela se conserva dentro de um sistema fechado. Então, assim, sempre que você vai analisar um sistema, uma quantidade de coisas, né? Você vai falar que a quantidade de movimento dessa quantidade de coisas que você está estudando tem que permanecer constante. Por exemplo, se eu estou analisando um carro e dentro desse carro tem 8 pessoas, né? A soma da quantidade de movimento das 8 pessoas tem que ser constante com o tempo. Ela não pode mudar. Tudo bem? Com base nisso, nós temos dois tipos de situação. A situação que tem a colisão e situação que você tem objetos explodindo, disparando e por aí vai, né? Então, primeiro, vamos ver aqui, ó. Essa questão 4. Determine o valor de módulo da velocidade, né? Do módulo da velocidade que você tem aí. A velocidade V é a velocidade desse objeto aqui indo para a esquerda. O que eu quero dizer com isso, né? Você tem um canhão, esse canhão ele tem 180 kg e ele disparou um projétil de 20 kg para a direita, né? Quando ele empurrou esse objeto de 20 kg para a direita a 90 metros por segundo, ele vai ser empurrado para trás. É o famoso coice da arma, né? Apesar de eu nunca ter disparado, eu sei que existe coice da arma porque eu vejo filme, né? Então, acredito que vocês também. O cara tá lá no filme atirando, o que acontece? A arma não volta para trás? Dependendo da arma, não dizem que ela tem um coice muito pesado? Então, a gente está falando disso, né? Se uma arma dispara um objeto para a direita, ela vai um pouquinho para trás para a esquerda. Por quê? Por causa dessa conservação da quantidade do movimento. Isso também está ligado à terceira lei de Newton, né? Se o canhão atira a pedra para a direita, a pedra atira o canhão para a esquerda. E acabou, é isso, né? Mas a gente tem uma noção melhor analisando com a quantidade de movimento. Então, olha só. Antes de disparar, o canhão e a bala, né, e o projétil, eles estavam parados. Então você pode falar o seguinte, ó, antes, ambos, né, tinham uma velocidade zero, ou seja, antes a quantidade de movimento, que eu vou chamar de quantidade de movimento I de inicial, tinha um módulo igual a zero, né? Porque não importa qual é a massa deles, a velocidade sendo zero, massa vezes velocidade vai dar zero, não é isso? Bom, e depois? Depois do disparo, analisando o sistema canhão e projétil, a quantidade de movimento tem que ser quanto? Tem que ser zero também. Ela se conserva, ela quem? A quantidade de movimento é uma grandeza que se conserva, não é isso? Então vamos lá. Pegando esse aqui depois, quantidade de movimento depois, né? Tem que ser zero. Qual é a quantidade de movimento depois? É a quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento do projétil, né? E a soma deles tem que dar o vetor nulo, né? Ou basicamente tem que dar zero em módulo, não é isso? Então, para a gente fazer uma conta muito mais fácil aqui, trabalhar apenas de forma escalar, vamos transformar isso aqui, né, em coordenadas e vamos analisar assim, ó. Eu vou analisar apenas na horizontal, porque só tem coisa acontecendo na horizontal, e eu vou escolher esse eixo aqui para a direita positivo, para a esquerda negativo. Tudo bem? Então, olha só. A quantidade de movimento que tem que dar zero em módulo vai ser a quantidade de movimento do canhão
que é a massa do canhão, 180 vezes a velocidade do canhão, que é a velocidade V, mais do projétil, que é a massa do projétil, 20 vezes a velocidade, 90. 90 positivo, porque eu escolhi para a direita positivo, né? Aí agora, para a gente facilitar a nossa vida aqui, vamos dividir tudo por 90. Olha que fácil. 0 dividido por 90. 0. Eu tenho que dividir todos os termos, né? Então tem 1, 2, 3. 180 dividido por 90 dá 2. Então, ó, 2V. Mais 20 vezes 90 dividido por 90 é só cortar 90, né? Então vai dar, ó, 20. Né? Aí passa o 20 para o outro lado, ó. Menos 20 igual a 2V, né? Tá, menos 20 dividido por 2 é igual a V, que vai dar menos 10 metros por segundo. Deu negativo? Então é para a esquerda, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? A única velocidade possível que o canhão pode ter para a esquerda, mantendo, né, a quantidade de movimento do sistema nulo, que é o que ele tinha antes, é 10 metros por segundo. Então, o canhão atirou o projétil para a direita a 90 metros por segundo, ele vai andar para a esquerda a 10 metros por segundo. Por que ele vai andar com uma velocidade menor? Porque ele tem muito mais massa, né? E aí, a quantidade de movimento para a esquerda é igual à quantidade de movimento para a direita. Olha só, 20 vezes 90 vai dar 1.800. 180 vezes 10 dá 1.800 também. Então, para os dois lados, você tem uma quantidade de movimento de 1.800 km por segundo. A diferença, né, é que a velocidade ela é diferente justamente para balancear isso daí. Ok? Então, existem algumas questões também teóricas que são assim, ó. Quando uma arma é disparada, ela tem que dar aquele coice, né? Qual é a lei física que fala sobre isso? É a conservação da quantidade de movimento. Ou então você ainda pode falar a terceira lei de Newton, também está ligada. Se for uma questão múltipla escolha, também pode falar a terceira lei de Newton, né? Canhão fez uma força no projétil para a direita, projétil fez uma força no canhão para a esquerda. E aí, continuando, qual é a outra parte dessa matéria que é importante, né? É a colisão. Isso aqui é o que está acontecendo de uma coisa virando pedaços. E o que acontece se pedaços virarem uma coisa ou simplesmente colidirem, né? Olha só, um carrinho de massa 2 kg a 6 metros por segundo colide com outro carrinho de 4 kg em repouso. Então o que a gente tem isso aqui, ó? Tem lá, vou botar aqui o chão. Aí para facilitar, né? Vamos colocar aqui o carrinho como sendo só uma caixinha, né? Aí ela tem quanto? 2 kg, né? E aí aqui inicialmente, né, você tinha o outro de 4 kg em repouso, né? Então, ó, esse camarada aqui, ó, ele está andando para a direita com uma velocidade de quanto? 6 metros por segundo. Esse cara aqui, ele está parado. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter uma colisão, né? E nessa colisão, os dois carrinhos, eles vão começar a andar juntos. Então você vai ter aqui, ó, os dois carrinhos, né? Os dois carrinhos juntos passam a ter quanto? 6 kg. E eles vão começar a andar juntos com uma nova velocidade. Tudo bem? Então vou botar até aqui o sinal de que é vetorial, para lembrar sempre isso, né? Então olha só, é isso que está acontecendo. Isso é uma colisão. Quantidade de movimento do sistema. Qual é o sistema? Os dois carrinhos juntos. Os dois carrinhos, né, eles têm que manter a mesma quantidade de movimento. Então, quando eles batem, o que vai acontecer? Olha só. Essa velocidade com essa massa tem uma quantidade de movimento. Aqui a quantidade de movimento é zero, porque 4 vezes 0 vai dar 0, né? Aqui vai continuar tendo que ter a mesma quantidade de movimento que antes. Para isso, a velocidade vai diminuir, porque a massa aumentou, a massa que está em movimento aumentou. Entende? Você já pode fazer essa análise. Mas a questão ela quer mais. Ela está falando o seguinte, ó. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam ligados um ao outro. Qual a perda de energia mecânica na colisão? Se eles não estão ligados a nenhuma energia potencial, né? Como assim ligados? Eles não estão mudando nenhuma energia potencial. Se você reparar, não tem nenhuma mola, não tem nenhum elástico, então a energia potencial aí elástica não está acontecendo, nenhuma variação em relação a ela, né? Energia potencial gravitacional também não fala,
em relação à mudança de altura, né? Se essa questão fosse perfeita, ela falaria que isso aconteceu numa mesma horizontal, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Primeiro, vamos calcular qual é a energia cinética inicial. A energia cinética inicial é a desse carrinho, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Aí você vai ter aqui, ó, corto 2, 36 joules. E aí eu tenho que descobrir qual é a energia cinética final, né? É isso que eu vou ter que descobrir. Só que para descobrir qual é a energia cinética final, eu tenho que saber qual é a velocidade, não é isso? Então, olha só, vamos calcular qual é a velocidade pela conservação da quantidade de movimento. Ó. Quantidade de movimento antes igual quantidade de movimento depois. Estou colocando em módulo aqui direto, tá? Para a gente não perder muito tempo. Antes era o quê? Ó? Vamos colocar para a direita positivo, para a esquerda negativo, tá? Então, antes era massa 2 vezes a velocidade 6, ó, quantidade de movimento desse carrinho aqui, mais massa 4 vezes velocidade 0, que é desse cara. Essa era a quantidade de movimento antes. Depois, é 6 vezes a nova velocidade. Aí você vai ter aqui, ó, 12 igual a 6V, né? Então, ó, 12 dividido por 6 igual a velocidade, que vai dar 2 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui, 2 metros por segundo. Qual vai ser a energia cinética depois? A energia cinética depois vai ser 6 kg, né? Vezes a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado não é 2 vezes 2? Então, pode cortar aqui, ó. 6 vezes 2 vai dar 12 joules. Se ele tinha 36 e perdeu 12, qual vai ser o saldo? 36 menos 12, 24 joules. Essa foi a energia que o sistema perdeu, né? E aí, a gente tem que se lembrar de uma coisa, olha só. Em colisões, a máxima dissipação de energia é na colisão inelástica, que é quando eles grudam um no outro, que foi o que aconteceu. Então, a maior energia possível de ser perdida aí é 24 joules, né? Se acontecesse uma colisão sem perder energia nenhuma, seria uma colisão perfeitamente elástica. Se perde algum valor entre 24 e nada, a gente fala que é uma colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, né? Acaba que dá no mesmo. Tranquilo? Então, assim, quantidade de movimento, impulso e a relação entre eles, e assim como a sua conservação de quantidade de movimento, né? São grandezas muito importantes para a mecânica. Apesar de não cair com muita frequência em muitos vestibulares, né? Sempre cai. Ano passado ou ano retrasado, teve com certeza na UERJ, e vira e volta tem questões no Enem que você pode fazer por lei de Newton, você pode fazer de outra forma, mas acaba que às vezes é mais fácil você fazer por esse caminho aqui. Tudo bem? Bom, então é isso aí, galera. Um abraço.